Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo hoje. Nessa passagem, em Gênesis 38, 27, do 27 ao 30. O Senhor me deu essa passagem alguns dias atrás, que eu estava orando. E eu amei. Eu amei como o Senhor me mostrou isso. Em Gênesis 38, de 27 a 30, diz assim: E aconteceu que, estando ela para dar à luz, a gente está falando de Tamar, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. O que está acontecendo? A gente está falando de Tamar, tem toda uma história doida ali com Judas. Ela começa a ter, ela tem esses filhos gêmeos. Por que a parteira colocava um fio na mão? Porque o primogênito era a pessoa que ia ter tantas responsabilidades, o dobro de herança. Então, quando tinha gêmeos, eles tinham que saber quem que saía primeiro. E quem saísse primeiro ia ser a pessoa que ia ter mais. E é muito legal, porque nessa história eles põem um negocinho vermelho na mão do irmão que está saindo. Mas, de repente, dentro do ventre, a outra criança empurra ele e sai primeiro. E a parteira fala: Como é que você rompeu isso? Como é que você conseguiu? A parteira assusta e fala: Gente, eu nunca vi isso. O menino já fez assim, ó, sai para lá. E ele saiu primeiro. Ele ia ser o segundo. Ele não ia ter toda a herança que ia ter o irmão dele, mas ele saiu primeiro. E eles deram o nome de Pérez. A palavra Pérez quer dizer romper. Quer dizer quebrar as regras. Quer dizer ir além. E eu quero dizer para você que o que Deus quer que a gente faça é isso. Às vezes, quando é que a gente tem que romper? Quando a nossa vida está parada. Você fala: eu amo o Senhor, eu venho na igreja, eu faço tudo certinho, está uma delícia. Só que está uma água parada. O Espírito de Deus tem que mover isso. Ali é o momento de romper, de ir além. E eu creio que o Senhor quer dizer algo para a gente. Muitas vezes a gente fica olhando para os outros e fala: olha, Deus respondeu para aquele. Olha, aquele tem um ministério. Olha, aquele virou empresário. Olha, aquele foi abençoado. Olha, aquele deram para ele isso. Olha, aquele deram de presente. Chegou o momento de não ser mais o número 2. Chegou o momento de ser protagonista na tua história. E parar de pensar que Deus é só para os outros. Ele é para você. Chegou a hora de falar: chega de ser o segundo. Eu quero ser protagonista da minha história. Eu quero romper. Eu quero ver mudanças. Eu quero fazer diferente. Eu quero que as pessoas olhem para mim como a parteira e digam: uau, não é possível. A gente tinha programado que fossem outras pessoas a fazerem isso. E você decidiu: não, chegou a minha vez. Eu quero participar de tudo isso. Agora, a primeira coisa para a gente romper, a primeira coisa para a gente virar protagonista da nossa história, a primeira, o que é? Vamos ler aqui, ó, em Gênesis 46, 12, diz assim: Os filhos de Judá. Quem era o pai de Pérez? Judá. O que quer dizer Judá? Quer dizer louvor. A primeira coisa que a gente tem que fazer para romper é ser filhos do louvor. É parar, tem duas categorias de pessoa. Aquelas que se lamentam o dia inteiro. Aquelas que dizem: não vai dar certo, não é assim, não é para mim. E aquelas que decidem: eu creio no que Deus tem falado, eu creio no que Ele decidiu, e eu vou tomar posse do que é meu em nome de Jesus. A primeira coisa para você romper na tua vida é você ser filho do louvor. Vamos voltar a agradecer a Deus por todas as coisas. Vamos nos levantar, já colocando aquela música pauleira cristã, assim, e falar: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te amar. Está dando tudo errado? Você não vai falar: eu vou te amar porque está dando tudo errado. Mas você vai falar: eu sei
sei que você vai transformar tudo isso em bênção. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio que você diz que tudo concorre para o meu bem. Eu creio que você diz que eu sou filho da vitória e que eu sou mais do que vitorioso. Eu creio, Senhor, que você disse que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu creio nisso e eu vou caminhar como uma pessoa abençoada. Amém? Eu digo em todos os lugares que eu vou, porque muitas vezes o povo não lê direito a Bíblia. Você sabe que não é bíblico falar Deus te abençoe para um cristão? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz: nós fomos já abençoados com toda a sorte de bênção. Você já tem a bênção. Agora, o que eu tenho que falar então? Que Deus continue abençoando, multiplicando, já está sobre você. Queridos, está sobre você. Diga para a pessoa que está do teu lado, está sobre você. O problema do povo de Deus é que nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós somos o templo, aonde vamos, o Espírito Santo vai com a gente. Muitas pessoas falam assim para mim: aquela cidade é muito difícil. A gente começou agora uma igreja nos Balcãs. Você sabe que tem uma nação que chama Montenegro, que tem só 125 cristãos. Uma outra que a maior cidade tem 98%, o Kosovo. É uma outra nação dos Balcãs, 98% de muçulmanos, a igreja maior tem 34 pessoas. Aí chegam e falam assim: não vai dar, não vai conseguir. Queridos, se nós sabemos quem somos, não existe o não vai dar e não vai conseguir. A Bíblia diz que tudo nós podemos no Senhor que nos ama. Não existe terra difícil, não existe céu fechado. Tudo bem, talvez não tenha o crescimento que tem em outras nações, como na África. Mas nós estamos ali e esse é o motivo porque as coisas vão mudar. Você está no teu trabalho, esse é o motivo porque as coisas vão mudar. Você vive na tua casa, esse é o motivo porque as coisas vão mudar. Amém? Qual é o problema do povo de Deus? Olha as nossas orações. Ai, Senhor, me dá uma bênção. Me ajuda. Queridos, eu imagino Deus falando: olha, eu te dei autoridade. Tudo que você amarrar vai estar amarrado. Tudo que você liberar vai estar liberto. Eu decretei a bênção sobre você. Eu decretei que você é cheio de Deus. Eu decretei que quando você abre a boca, você gera com a tua boca. Faça isso. Amém? Faça isso. Caminhe pelas ruas. Vai decretando, vai orando, onde você trabalha, vai dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou conquistar pessoas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor faz que a luz que está dentro de mim brilhe. Você já conversou com pessoas, provavelmente sim, que falam com você e você nem falou que é cristão para eles. Eles falam assim: tem alguma coisa estranha em você, né? Uma luz. Você já viveu isso? Gente, eles veem o que está dentro da gente e a gente não vê. Eles olham: tem uma luz dentro de você. Você fala: verdade. Quem sabe quem colocou ela ali. Queridos, nós temos que tomar posse de quem somos. Nós temos que tomar posse dessa vida maravilhosa que o Senhor tem para nós. Pastora, mas eu tenho um monte de sofrimento. Eu não estou falando que é sem sofrimento. Quando você lê o meu livrinho, você vai ver. Teve momentos na minha vida onde eu tinha que ter fé para comer uma cenoura. Tinha momentos da minha vida onde eu não tinha nada. Eu tinha só a promessa de Deus. Mas eu resolvi acreditar. E enquanto não está acontecendo nada, o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado onde eu estou. Eu não vou me mover. Porque eu sei que aquele que prometeu vai fazer. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: mas e se não acontece? Eu falo: se não acontece, vai acontecer. E se não acontecer, vai acontecer. Antes ou depois vai acontecer, porque Deus é um Deus que diz e faz. Amém? O que temos que fazer é começar a colocar os nossos pés no mar para que ele se abra. É passar de uma fé onde a gente fica sentado a uma fé agressiva. Diga comigo: fé agressiva. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pelos violentos. E os violentos viram patrões desse reino. Não está falando dos loucos violentos que batem na mulher ou a mulher que bate no homem, que agora tem essa aqui também, né? Está falando de gente que tem uma fé violenta. De gente que lê a Bíblia e fala: meu Deus falou que é assim. Não importa. Gente que tem uma fé violenta. Você sabe que cristão não precisa de dinheiro para comprar coisa? Porque a gente tem fé.
Nós estamos acreditando, se Deus falar qualquer coisa para você, Ele vai pagar a conta. Ele sempre paga a conta do que Ele fala. Agora tem gente que nunca viveu o milagre de Deus, sabe por quê? Porque você está lá, atrás, deixando que teu irmãozinho, com o dedinho vermelho, vá para frente, dizendo, que legal, né? Olha, Deus falou com ele. Ó pastor, hein? Está na hora de você falar, eu sou filho de Deus. Quem sabe que os filhos são competitivos? Quem tem filho? Já provou dar presente para um filho, sobretudo quando é pequeno e não dá para o outro? O que ele vai falar? Ai, mamãe, muito bem que você deu um presente para o meu irmãozinho. Ele é tão querido. Não precisa dar para mim, não. Estou tão feliz sem presente. O que a gente faz? Cadê o meu? Por que eu não tenho? Por que ele tem bicicleta e eu não tenho? Não é teu aniversário? Vem no meu aniversário, ninguém me deu. Queridos, é desse jeito que você tem que ser com Deus. Deus ama quando os filhos fazem assim. Eu sempre faço. Se eu vejo alguém contar um milagre, eu vejo alguém que fala, olha, aconteceu isso. Uma vez eu ouvi alguém falando, era um homem que vinha da Turquia, e ele falava que ele tinha falado com presidentes, e que Deus tinha aberto o evangelho, que ele que não era ninguém. Eu lembro o dia que eu fiz essa oração, eu falei, Deus, também quero. O que esse negócio que esse turco vem aqui, fala com o presidente, você leva ele, eu não sou filha também? Eu quero essa experiência. E depois de alguns anos, eu estava em um evento onde tinha o presidente. Fui várias vezes com vários presidentes. E quando eu estava lá, eu era mais pobre do que a senhora que limpava o banheiro. Mas eu pedi, Deus quer gente audaz. Você vê na Bíblia, quem que tem milagre? Tem milagre o cego que fica gritando, todo mundo fala, cala a boca. Jesus! Cala a boca, Jesus! Ele não está nem aí que você falou cala a boca. Eu quero, eu vou atrás. Amém? Isso chama fé agressiva. Senhor, tem essa mulher que está enchendo o saco aí, ela não tem nada a ver com a gente, fica atrás. E Jesus olha e fala, olha, não vim para você, não importa, me trata como uma cachorrinha, qualquer negócio, eu faço qualquer negócio, eu quero milagre. Todo esse povo foi embora com a mão cheia. Todo esse povo foi embora com a mão cheia, chama fé agressiva. Agora, por que a fé dessas pessoas era agressiva? Porque eles sabiam quem era Jesus. Eles acreditavam que ali tinha algo de sobrenatural para eles. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos fazer para romper, para sair de um nível de fé, um nível de igreja, um nível de célula, para ir para um outro, é começar a entrar numa vida de louvor. Quando você começa a entrar numa vida de louvor, quais são os frutos dessa vida? Eu não sei se você viu, mas aqui em Gênesis 46, 12... fala de todos os filhos de Judá. Diz, Onã, Selá, Pérez e Zera. Eu fui ver o que queria dizer o nome de cada um. E o Senhor me falou, o fruto do louvor é visão. Ser atalaias. Quando você começa a louvar o Senhor, você começa a ter visão do sobrenatural. O fruto do louvor é Onã, firmeza. Retidão. O fruto do louvor é Selá, pregueira, oração. Oração, Selá quer dizer oração. Pérez quer dizer romper. E Zera quer dizer glória. O Senhor, Ele está dizendo para a gente que se a gente voltar a louvar, a Bíblia diz que o louvor são frutos de lábios que confessam o seu nome. Quando nós confessamos o nome do Senhor, nós estamos dizendo quem Ele é. Agora, não é que Deus vai se sentir melhor porque eu falo que Ele é lindo, santo, maravilhoso, justo. É assim? Quem que se sente melhor? Eu. Eu estou diante de uma situação terrível e eu começo a falar, você é um Deus que provê. Você é o santo dos santos. Você é o Deus que nunca deixa o teu filho sozinho. Você é aquele que começa algo e leva até o fim. Você é o início e o fim de todas as coisas. Isso vai me edificando e vai trazendo na minha vida visão, retidão, oração. Vai dando força para que eu entre nesse momento de romper com o passado, de ir para além. E vai terminar com glória, que quer dizer a presença do Senhor nosso Deus. Nós temos que voltar para Ele. Nós temos que voltar para a fé, como a Bíblia diz.
Quando eu estou assim, quando eu estava ali na Itália, tinha algumas coisas muito interessantes que eu ficava ouvindo. Uma vez eu fui em missão para o Amazonas. E eu não sei porquê, não, eu sei porquê. Eles iam me levar, eu estava na Assembleia de Deus de Roraima. Eles tinham organizado que eu fosse pregar de manhã na maior das Assembleias de Deus. Eles tinham muitas igrejas. E eu ia naquela grandona, ia ter mais de 2.000 pessoas. De repente, o motorista começa a nos levar, ele fala, eles me deram aqui o nome, eu vou levar vocês aonde vocês têm que ir. Estava eu e outros 2 missionários. E eles tinham falado para mim o dia antes que eu ia nesse lugar que ia ter mais de 2.000, que iam me levar em uma das maiores, e as menorzinhas, eles não levavam geralmente os preleitores. Aí eu estava tranquila. O moço vai e fala, eles falaram que o endereço é esse. E eu chego e tem uma casinha. E eu falo, que estranho, falaram para mim que era uma das maiores igrejas deles. E ele deixa e fala, daqui umas 3 horas eu venho buscar vocês. Um calor doido. Eu entro, tem 4 velhinhas. Eu olho, tudo bem. Eu falei, eu vou pregar para as 4 velhinhas. Mas eu sabia que era para 2.000 pessoas. Quando eu entro, essas velhinhas falam assim, glória a Deus! E uma delas fala, eu levantei 5 horas da manhã e falei, Senhor, por que eles levam os hóspedes, os preleitores só nas igrejas grandes? Nós somos um grupinho de oração, mas nós somos mulheres de Deus. Por que vocês não trazem ele aqui? Por que não tem ninguém que vem? Você não é um Deus justo, então faça justiça conosco. Eu entrei, a mulher assim, glória a Deus, eu levantei às 5 da manhã para pedir, e o Senhor mandou. A verdade é que eles ficaram me contando. Essa era a mãe de um bandido que tinha virado pastor. Aquela era a mãe, também tinha 2 bandidos na família. Eu fui tão edificada. Eu que fui edificada. E depois, quando o moço veio me buscar, veio pedindo perdão. Falou, as 2.000 pessoas estavam lá. A gente teve que botar outro pastor para pregar. Eu vim, porque era do outro lado, muito longe. Sabe o que eu pensei? Eu falei, olha o poder da oração. E eu amava ouvir essas histórias. Todo mundo falava, velhinha do coque, do reteté. A minha pergunta é, mas a nossa geração vai ter histórias assim? A nossa geração vai ter histórias de mulheres e de homens que conquistaram os filhos, que eram os piores, que vão virar pastores? Ou a gente vai continuar fazendo tudo bonitinho? E olha, a pastora Kelly sabe, eu vivo na Itália, eu gosto. A nossa igreja foi a primeira igreja preta do mundo. Todo mundo chegava, alguém falava que era das tênebras. Uma vez o Marcos Witt falou, nos Estados Unidos isso não vai dar certo. Hoje o mundo inteiro está pretinho, até vocês. Agora, eu gosto, eu acho legal, acho que a gente tem que criar um ambiente legal. Mas isso não pode terminar aqui. Não pode ser que a gente faz tudo bonitinho, tudo organizado. Antes a gente era mais desorganizado, agora a gente é organizado, tem um louvor, tem um negócio bonitinho, tem tudo bonitinho. A gente esquece que o motivo da nossa fé vai além da nossa performance. Porque eu lembro que eu fui uma vez, quando eu morava no Brasil, pregar dentro de uma favela. Eu fui de moto, tive que descer da moto. Sabe quando nem o freio chega, o negócio era assim? E tinham 3 violões, cada um num tom diferente. Eles falavam assim, agora a gente vai afinar o violão. E afinava, cada um afinava como queria. E começava, o Senhor. Não era tão bonito como hoje. Mas eu lembro os testemunhos. Mas eu lembro quando aquelas senhoras falavam, eu não tinha o que comer, eu orava e chegava macarrão na minha casa. Eu lembro quando uma senhora falou, meu filho casou, ele morava longe, ele não tinha um carro. Eu orei, a empresa fez um sorteio e o carro caiu na mão do filho dela pela intercessão dela. Nós temos que voltar ao que verdadeiramente interessa. Eu não estou dizendo que a gente tem que perder isso. Mas se a gente tivesse que escolher, a escolha é estar em ter um coração para o Senhor e voltar a ter uma fé que move montanhas, uma fé que muda as coisas. E que em nome de Jesus possam existir pessoas que hoje estão mudando o destino das pessoas com oração. Pessoas que passam horas, horas e horas, como as minhas 4 velhinhas, que foram diante do trono de Deus e o Senhor não honrou 2.000 pessoas, honrou 4 velhinhas. E eu falei, sabe o que está acontecendo? Que essas velhinhas eram poderosas. Você sabe que quando eu entrei ali, o Espírito Santo falou assim para mim, agora você escuta, porque você está na frente de gigantes. Elas não eram conhecidas pelos homens,
Mas o Senhor conhecia cada uma pelo nome. Ele não teve nem aí, ele cancelou as 2.000 e me levou lá. Porque uma senhora levantou às 5 da manhã e falou com ele. E foi audaz, e foi buscar o que ela queria. Está na hora de romper, está na hora de falar, eu quero, eu vou entrar nisso no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado. Diga, o Senhor hoje quer falar conosco. A palavra dele nunca vai voltar para trás, porque ele é Deus. Eu quero ler com você só Josué no capítulo 3. Você sabe que nesse momento da Bíblia, o Senhor está falando para Josué que Josué tem que levar o povo além do Jordão. Todo mundo conhece o Mar Vermelho que abre, mas a gente sabe que também um rio se abriu e é o Rio Jordão. Amém? Nós sabemos disso. O que está acontecendo aqui? Imagina, no começo ninguém nem confiava em Moisés. Agora todo mundo confiava em Moisés, mas Moisés não estava mais ali. Antes desse momento, ninguém tinha visto Josué fazer um milagre. É muito difícil você substituir alguém que é muito bom. É como se hoje eu pego uma pessoa e falo assim, ó, o pastor Subirá não vai mais pregar, prega você no lugar dele. Aí você pega e fala, meu, o cara prega pra caramba. Agora chega eu. Imagina o que a igreja vai ficar esperando. Ó, gente, a partir de hoje, a pessoa que vai substituir no Brasil inteiro, o pastor Subirá é o Joaquim. Ninguém nunca viu nem ele ensinar. Todo mundo, qual a expectativa do povo? Que ele seja mínimo naquele nível. Você sabe que os filhos de arte, filho de ator, de atriz, a maioria é drogado, desesperado, porque todo mundo põe expectativa neles e eles às vezes não são os pais deles. Então já nesse momento Josué está com a expectativa do povo inteiro sobre ele por um milagre que ninguém nunca viu ele fazer. E Deus fala para ele, agora nós vamos passar além do Jordão. E diz para ele no capítulo 3, no versículo 7, diz, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei, quer dizer, nunca tinha feito, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. E o Senhor falou, vai ser a partir de hoje, agora se põe na cabeça do povo. Porque não é que eles tinham que passar um rio e estava todo mundo de biquíni, com boinha. Ah, gente, que legal, todo mundo no Jordão hoje. Uhul. Eles tinham que passar com uma mudança. Você sabe o que é passar um rio? Qual é o problema do rio? Tem a correnteza. E não é que você vai passar um rio normal. Você vai passar um rio que tem uma correnteza. Com o quê? Boi, vaca, galinha, panela, tenda, colchão, negócio para pentear o cabelo. E todo mundo fala, você vai passar, ó, ele que vai dirigir vocês. Quem é ele? O que está substituindo Moisés. Quantos milagres ele fez? Nenhum. Deus já usou ele antes? Não. Aí ele levanta e fala, o Senhor falou para a gente passar. Você ia? Eu ia ficar no fim da fila. Eu ia falar, vai gente, vai indo que eu estou indo, estou aqui olhando aqui os negócios, as crianças. Você ia confiar assim, porque naquele dia o Senhor falou, a partir de hoje eu vou engrandecer você como eu fiz com Moisés. Até aquele dia, ninguém acreditava nele. Eu imagino o coração do povo. Será que é Deus que falou com ele mesmo? E se não foi? A gente não sabe. Você sabe? Deus falou com você, comigo não, com você. Galera, todo mundo pega a mudança, vamos passar que o menino está falando. É difícil. Aí começa. E o Senhor fala essa coisa linda, maravilhosa, e fala assim, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegares à borda das águas do Jordão, passareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvis as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus e amorreus e os jebuseus. Tudo nome para filho.
Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouserem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber que vem de cima, e se amontoarão. Tendo o povo partido das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegavam até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as águas das ribanceiras todos os dias da cega. O que está acontecendo? Deus não é Deus? Ele não podia organizar uma data onde o rio está em baixa? Você sabe que o rio, ele sobe, o pessoal de Santarém sabe, faz a casa alta assim. O rio abaixa, você pode andar na terra seca, não pode? Quando o rio está alto, você tem que pegar um barco, não tem? Nesse dia que Deus manda todo mundo passar o rio, o que estava acontecendo? Tinha enchente, porque Deus gosta de fazer milagre difícil. Ele não podia falar, gente, vamos combinar uma data? Vai ficar tudo enxuto. Vocês passam, vai abaixar o rio, olha que gostoso. Passar com a arca, com a ovelha. Não, naquele dia, estava água alta. O pessoal de Veneza sabe. Você sabe que em Veneza, quando tem água alta, o povo tem uma bota até aqui. De noite toca uma sirene na cidade como se fosse guerra. Aí você fala, amanhã não vai dar para andar. Eles botam uma bota e ficam andando dentro da água. Muito legal. Agora, você já imaginou você fazer uma mudança assim? Eu imagino o povo falando, cara, a gente tem que ir com Josué. Ninguém sabe se ele faz milagre. Tem que fazer a mudança e o Deus ainda manda a gente passar com um monte de água. Por que o Senhor fez isso? Porque Deus, Ele quer que nós confiemos nele, independente das dificuldades. E aí, o que ele está falando? A hora que os sacerdotes, eu e você no Novo Testamento somos sacerdotes, colocarem o pé e a planta dos pés na água, a Bíblia diz, a hora que afundarem o pé na água, a água abre. Aqui tem várias pessoas que estudam a Bíblia que dizem que caminharam por 40 metros, 400, 4 quilômetros. Só uma coisa eles têm certeza. Eles tiveram que caminhar um pedaço com o pé na água, antes que se abrisse. Não era fácil? Deus fala, peraí gente, vou abrir. Pode passar. Precisa de fé para isso? Está sequinho, está gostoso. Ele falou, não, vocês vão antes colocar o pé na água. Vai andar no meio da água. E você sabe como que você anda no meio da água no rio, né? Oca! Oh, aleluia! Parece o sambódromo do Rio de Janeiro. Deus esperou que eles entrassem ali. E só depois que os sacerdotes fizeram esse passo de fé e caminharam sem ver nada, aí chegou o milagre. O que eu quero dizer para você é que para você romper, você tem que começar a fazer passos de fé. E naquilo que o Senhor está dizendo para você, não importa o que você vê, importa que você faça o que o Senhor falou. Nós não vivemos pelo que vemos. Gente, se eu fosse viver pelo que eu vi quando eu cheguei na Itália, eu provavelmente estava no Brasil hoje, sei lá, aqui na Alcance, era membro lá. Não vi nada. O Senhor falava para mim assim, olha o que o Senhor falava para mim. Eu fechava o olho, ele falava assim, eu vou te dar multidões, vou te levar na frente de príncipe, de rei. Vai ter muita gente da televisão que vai se converter. Vai ser maravilhoso. Vocês vão multiplicar e vai crescer. E vai ser um movimento novo. Vai ter um monte de jovem. Não é legal? Aí eu abri o olho. Primeiro lugar, um lugar escuro. Eu que tocava violão e sabia 3 notas e tocava sempre a mesma música. Os membros da nossa igreja, uma senhora sem cabelo, que ela era deprimida, perdeu todo o cabelo, foi lá. A amiga dela, que era deprimida com cabelo, então a gente tinha deprimida sem cabelo e deprimida com cabelo.
Um menino que eu evangelizei na piscina, que a esposa dele tinha acabado de deixar dele, ele estava em depressão porque estava sem mulher. E uma menina que não teve dente até 18 anos, porque nasceu com um problema na boca, que tinha 1 milhão de problemas. E eu estava ali, porque nós vamos conquistar o mundo, Jesus nos ama. E eles assim. É isso aí. Eu conto essa história sempre, porque eu falei, um dia eu vou rir disso. Você já saiu da fotografia? Sabe quando você está na fotografia, daí você faz... Aí eu vi eu com a minha guitarrinha num lugar escuro, dizendo, nós vamos falar para político, e nós vamos na televisão. E daí eu entrei no mundo natural. O mundo natural era aquela senhora assim, a amiga dela, o menino da piscina e a outra. E eu falei, eu acho que Deus falou comigo. Ele falou para mim que eu vou ser conhecida até na nação inteirinha. E naquele momento eu falei, eu devo estar doida. Você sabe que nenhum doido acha que ele é doido, você sabe disso? Todo doido acha que o outro que é doido. Já viu alguém falar, olha, é um prazer, eu sou muito louco mesmo, eu sou desequilibrado psiquiátrico. Ninguém fala isso, sempre acha que o psiquiátrico é o outro, né? Agora, quem sabe é quem está em volta, não é assim? É óbvio. É tipo aquele cara que está na estrada, está dirigindo e ouve no rádio assim, atenção, atenção, tem um louco na estrada, na contramão. Ele fala, tá cheio. É mais ou menos assim, ninguém sabe, o louco não sabe que ele é louco, ele não sabe. Aí eu fiz a oração anti-louco. Senhor, se eu sou louca e está todo mundo vendo, menos eu, fala para mim, não fica falando para o outro que é chato. Fala para mim. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, se você falar para mim, eu vou me internar, eu vou no hospital, bato e falo, olha, bom dia, eu acho que eu estou escutando a voz de Deus, mas não está funcionando. Dá, por favor, vocês me seguraram? Uma semaninha pode ajudar. Eu falei para Deus, eu abri o olho e falei, Senhor, é impossível fazer isso. Olha aqui os meus membros. Tipo, olha a minha liderança. E você sabe que quando você começa a igreja, que você é 3, você faz tudo, né? Você canta, dança, prega, tem a oferta, você dá uma volta e põe. Tem um apelo, você faz, dá uma volta e responde, porque não tem ninguém. Vai fazer evangelização, quem vai? Sempre eu. Vai cuidar das crianças, peraí que eu estou indo. Tem escola bíblica, já estou chegando. Querido, se você não é doido, você vai embora. Doido de amor por Jesus. Tem uma coisa que faz você não ir embora. Chama fé. Quando Deus fala com você, você tem uma certeza aqui dentro que ninguém consegue roubar. Você quer ir embora, mas não pode. Você quer deixar, mas não consegue. Porque tem algo dentro de você que chama fé, que é uma certeza sobrenatural, que mesmo vendo que na frente não tem nada, tem um rio lotado, tem um monte de água, olha aqui as crianças, tudo vai ter que passar no rio. Você sabe, porque sabe que o teu Deus não mente e que Ele vai fazer tudo o que Ele disse que Ele ia fazer. Hoje, você viu ali no vídeo, você acha que eu estou brincando? A gente não tinha nenhum lugar para orar. A gente orava no verão no parque, um monte de mosquito, ficava cheio de bereba vermelha. Quando chovia no carro, porque cabia, a gente era 3. Intercedendo. Qual era a intercessão? Senhor, nações. Deus não só respondeu tudo que Ele tinha falado para a gente. Ele foi além. Ele fez muito mais do que nós tínhamos pensado, acreditado. Ele foi além, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, pelo poder que está aqui dentro. Esse poder é dunamis, é a dinamite de Deus que chama fé. Mas nós temos que começar a fazer passos de fé. Passos de fé quer dizer, o Senhor disse, Ele vai fazer. Ah, mas eu acho que Ele não me falou. Pega a Bíblia, está cheio de coisa que Ele já falou. Não precisa ficar esperando a revelação na rua de Damasco. Você pode começar a ler e falar assim, está escrito, venham a mim vós que estão cansados, eu não sei mais o português, mas tudo bem, sobrecarregados e tudo isso,
E eu vou aliviar vocês. Você abre a Bíblia e fala, Deus, estou cansado, estou sobrecarregado, alivia. Você falou. E fica ali. Fica esperando até acontecer. Mas não aconteceu. Você fica esperando com a certeza que vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem que diz uma coisa e não faz. O Senhor não faz diferença entre uma pessoa e a outra. Mas Ele faz diferença de fé. Porque para alguns Ele falou, a tua fé te curou. E para outros falou, Ele não pôde fazer nada naquela cidade, porque não tinha fé. E a fé é isso. E a fé vai vir você ouvindo histórias como essa. A fé vai vir você lembrando as pessoas na tua célula, você lembrando as pessoas na igreja, você lembrando as pessoas que o nosso Deus é o Deus que faz hoje essas coisas. E Ele quer que você tenha histórias hoje. Você quer ver uma pessoa que não tem mais relacionamento com Deus? Vai contar só a história do passado, tem que começar a contar a história de hoje também. Eu tenho um monte de coisa para contar do passado, mas você quer saber hoje? Hoje o Senhor está respondendo. Hoje nós somos a maior igreja da nossa cidade. Hoje os jovens estão se convertendo em um lugar onde fecha a igreja, a gente abre. Hoje nós estamos indo em lugares e mandando missionários, enquanto na Itália ninguém mandava. Porque hoje nós estamos ainda acreditando no mesmo Deus de ontem, que vai ser o mesmo de amanhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar e vamos falar com Ele. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, eu vou começar a te chamar de Pérez. Você vai ser uma pessoa que vai romper em fé. Você vai romper em fé. Hoje nós vamos decidir diante do trono de Deus que nós não queremos ver a história do outro. Nós queremos ser protagonistas. Amém? Na Itália, alguns anos atrás, eu não sei se no Brasil ainda tem, tinha um negócio que chamava fotoromance. Existe no Brasil ainda o fotoromance? Acho que não, né? Era uma coisa meio velha. Mas eu lembro uma vez que eu sentei ali num bonde, lá tem bonde, e uma senhora estava assim, lendo, eles faziam fotografia de um que beijava o outro, uma coisa assim. E eu lembro dessa senhora que fazia assim, eu estava sentada atrás dela, ela fazia assim. E eu imaginava, ele disse para ela, te amo. E ela fazia. E chamou a minha atenção, que ela fazia umas caras muito legal. Aí ela fazia. E eu imaginei, tudo na minha cabeça. Ela deve estar falando, e ele chegou perto dela e beijou. Ah, que delícia. Eles se amam, é tão lindo. Eles vão casar. Ah. Só que daí chegou o momento dela descer do ônibus, ela fechou o livro e foi embora sozinha. Muitos de nós estamos vivendo coisas assim. A gente lê milagre em livro e a gente fala, que legal. A gente vê filme cristão, a gente vê a novelinha do Edir Macedo de Jesus, que foi muito legal, também vi. E a gente fala, nossa, que lindo. Ai, Jesus, Moisés é um cara legal. Só que daí a gente fecha a Bíblia, fecha o livro, acabou o filme. E aquela não é a minha história. A história de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Davi. O Senhor quer que nós possamos ser protagonistas da mais linda história de amor que Ele criou para cada um de nós. E que você possa escrever livros. Quando as pessoas chegam na igreja e falam, nossa, eu fui violentada, eu fui um monte de coisa. E você vê que a pessoa está mal, eu sempre olho e falo assim, nossa, isso daqui dá livro, hein? Aí a pessoa olha para minha cara falando, nossa, pastor, eu estou contando uma coisa triste. Eu falo, querido, tudo que acontece de triste na tua vida é para virar feliz. Porque a minha Bíblia diz que Deus transforma a tristeza em alegria. Então dá livro, é livro de testemunho isso. Ele me deixou, vai chamar assim, Ele me deixou. Aí você vai contar como é que Deus te restabeleceu depois que Ele te deixou. Não é legal esse livro? Vai ajudar um monte de gente. Amém? Ele é o Deus que transforma, seja protagonista. A palavra que eu tenho hoje para você é essa. Vamos romper. Vamos romper voltando para uma vida de louvor e voltando para uma vida de uma fé agressiva, violenta. Vai a tomar posse, tome posse do que é teu. Escreva a tua história com Jesus como missionário, pastor, que cuida de criança, bailarino. Não sei o que você vai fazer.
mas escreva a tua história. É para você. Sai dali de trás e vem para frente. E comece hoje a dizer: eu sei que talvez tenham pensado de colocar um negocinho vermelho no dedo do outro. Sai da frente. Eu hoje decido que eu vou ser protagonista. E a unção da primogenitura, que é ter o dobro de tudo que Deus preparou, vai ser minha, em nome do Senhor Jesus. Amém? É assim que nós estamos conquistando nações, é assim que o pastor de vocês está fazendo, é assim que essa igreja está crescendo. Tem sempre alguém que está acreditando que vai ser protagonista na mudança de alguma coisa. Por isso nós escrevemos essa... É tipo o nosso moto. O pastor Eibe roubou da gente, ele confessou. Que ele gostou muito, mas tudo bem, eu também roubei um monte de coisa dele. Nós vamos mudar o mundo, mas não vamos fazer isso sozinhos. Tem um monte de gente que vai ser protagonista dessa história com a gente. Amém? Não viva uma vida qualquer. Não viva uma vida pensando só: eu vou comprar um carro, uma casa, vou ter uma esposa e 5 filhinhos. Não precisa ser cristão para fazer isso. Mas para mudar a história das pessoas, você precisa de Deus.